Fala galera, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Escola de Adoradores. E hoje eu tô aqui muito feliz que eu tô com a presença do meu grande amigo, meu irmão, brother, pastor Marcinho. Seja muito bem-vindo, irmão. Amém, irmão. Prazer todo meu, né? Te rever novamente. Pouco tempo que a gente não se vê, né? Muito tempo, né? E a gente, já em off aqui, a gente tava rindo aqui das histórias antigas, né, cara? Então, prazer é todo meu e espero que a gente possa aproveitar ao máximo aí, você também possa aproveitar ao máximo esse período aí. Amém, amém. E, cara, é sempre bom a gente estar entre amigos, entre irmãos e num momento diferente da nossa vida, né? A gente se viu lá atrás, moleque. Quem diria que a gente ia chegar aqui, Marcinho? Poxa, tanta gente ficou pra trás, né, meu velho? Muita coisa, né? E a gente tá aí, né? Caraca, a gente tá aí. A gente vê que Deus foi bom com a gente, né? Poxa. Você tá feio, mas eu tô bonito, cara. Como diria nosso amigo Bruno, né? Bruno. Já falaram que a gente tava aí, em quadrilha, que a gente tá aqui, festa junina. Não tem nada a ver. Meu amigo, entendeu? Muita resenha, cara. Muita resenha. Bom demais. Mas vai ser bom, vai ser bom. Mano, obrigado. E aí, conta pra gente aí da tua vida, família, ministério. Primeiro fala um pouquinho pra galera, se apresenta pra galera, fala o que você é. Marcinho, pastor Marcinho, pra mim, Marcinho, meu brother, meu irmão, mas pra nós, ele sendo um ministro do evangelho. Pastor Marcinho, fala com a galera aí, pode falar pra essa câmera aqui, por favor. Então, eu sou o pastor Marcinho, sou casado com a Estela, pastora Estela, sou pai da Júlia e o pai do Gabriel, né? Coisa linda. Gabriel tem 16 anos, Júlia vai fazer 15 esse ano. Eu falei assim, rapaz, eu nunca pensei, pai de menina, com garoto. 15. Receba. Pai de cara de 16. E assim, eu nunca pensei de estar dando conselhos pro meu filho, né? Às vezes conselhos até sentimentais, né? Meu irmão. E eu sempre cresci, né, acostumado a dar conselhos a jovens e adolescentes, né? Na minha juventude toda, trabalhando sempre com jovens, adolescentes, e hoje tá assim, partilhando essas histórias com meu filho e tal, passando algum ensinamento para ele, né? Rapaz, é algo para mim é novo, né? Caramba. Então eu sou também pastor da comunidade evangélica Morada em Cristo, lá em Santa Cruz, Sim. né? Lá no Largo do Arão, Rua São Domingos Sávio, número 1000. Então a gente está lá. Nós nos mudamos, a nossa igreja era em outro bairro, nós estamos lá agora, um lugar maior, mais amplo, mais confortável. E assim, eu digo que a gente está vivendo assim, um dos melhores momentos da Morada. Nós estamos lá pastoreando essa igreja há 2 anos, né? Essa igreja surgiu na pandemia. Olha só. Na pandemia, um monte de igreja fechando. E Deus, ele colocou esse desejo da gente de abrir uma igreja, mano. Caraca. E assim, o cenário, né, era muito contraditório, né, porque assim, aquele lance de pandemia, muita gente doente, muita gente morrendo, e muita igreja fechando. Sim. Né? E nesse período eu era pastor de uma igreja metodista, né? Eu cresci contigo lá na Igreja Batista, né? Nós crescemos juntos na Igreja Batista. E aí Deus nos soprou para uma igreja metodista, e lá na metodista nos formamos, né? Fizemos faculdade de teologia, nos formamos pastores lá, pastoreamos igrejas dentro da instituição. Eu sou muito grato à Igreja Metodista, né? Só que Deus, Deus às vezes escreve o seu próprio roteiro. Sim. A gente escreve, tenta imaginar qual vai ser o enredo da nossa vida, mas Deus vai lá e tem o script dele, né? Tem o roteiro dele. E a gente vai seguindo vai ouvindo, vai estando sensível à voz do Senhor. E quando Deus nos levou para Santa Cruz, a última igreja que a gente pastoreou era em Coroa Grande, lá Caraca. Em Coroa Grande. Né? Eu lembro quando nós chegamos, quando nós chegamos lá, recebemos um desafio muito grande, mano, porque era uma igreja, era um membro. Olha isso. Um membro. Nós chegamos numa igreja com 24 anos e tinha um membro lá. Um membro. Uma irmãzinha tinha lá. E aí a gente, cara, o que Deus vai fazer com a gente aqui, mano? E uma igreja assim, cara, com 24 anos, uma pessoa. Que isso, Marcinho? Aí eu falei assim, mano, eu não vou ficar aqui. Mas e aí? E Deus falou com o meu coração, não, é aí que você vai ficar, e aí que você vai aprender,
E aí que vocês vão crescer. E aí nós ficamos lá durante 2 anos, quase 2 anos nessa igreja. E, mano, não sei como foi feito. Se você me perguntar o que aconteceu, como você foi, qual a estratégia, eu não sei te responder. Eu só sei que a parada virou, Deus ele foi enviando pessoas, aí foi enviando um, foi enviando outro. Isso, e assim a igreja funcionou, né? E aí, um período assim, no início da pandemia, né, quando as igrejas fecharam, né, veio uma ordem episcopal para fechar as igrejas metodistas, nós fechamos. E nesse período aí que a gente queria fazer um culto, a gente queria continuar, mesmo não estando presencialmente com as pessoas, né? E aí surgiu esse desejo no nosso coração, foi bem aí durante essa pandemia, né? Nós ficamos sem igreja. Olha, né? isso. E aí eu comecei a fazer os cultos online, mano. Então, era isso que eu ia te perguntar. Fechou, mas aí foi... Nós partimos pro culto online. Eu lembro como se fosse hoje. Eu pegava um copo assim e botava meu telefone. Caraca. E aí começamos a pregar, né? E aí a gente via lá as pessoas assistindo e tal pela rede social. E aí fizemos um culto, fizemos outro. E aí o pessoal me ligava: pô, pastorzão, posso assistir o culto na tua casa? Pode. Veio um, depois veio outro. Então já é um povo novo, porque eu pastoreava uma igreja muito longe da minha casa, entendeu? E agora uma galera nova, e aí? Então nós começamos nessa caminhada na pandemia, sabe? E hoje, depois, uma oração que eu fiz ao Senhor, eu falei assim: Senhor, se for da sua vontade, né, que aconteça, né, da gente poder abrir uma porta, né, que venha acontecer tudo certo, não venha dar nada errado. E aí, Rafa, vou te falar, mano, não sei também explicar como aconteceu. Deus é estranho, né, bicho? Cara, as coisas foram acontecendo assim, certinho. Acredito, sabe? E aí, nós abrimos a porta lá na morada e, assim, fizemos 2 anos, estamos 2 anos e meio já lá. E agora estamos num lugar maior, né? Um lugar mais novo, assim, mais confortável. E assim, cara, nós estamos vivendo um período muito bom, claro, período de crescimento. E aí é o que eu falo, né? É muito importante a gente valorizar os pequenos começos. Os pequenos começos, o início. Isso. Porque a gente, claro, você tem projeto, eu tenho projeto, todo mundo, você que está assistindo, você tem projeto. Sim. Mas a gente sonha com aquele projeto grande, mas nem sempre vai ser assim. Sim. Vai começar muito pequeno. Sim. E você valorizar aquilo ali é importante, você viver aquele momento ali. E quando eu lembro quando nós inauguramos a igreja, a morada, no dia da inauguração nós inauguramos a igreja, lembro como fosse hoje, foi no sábado e no domingo. E no sábado a igreja estava muito cheia. Porque assim, veio muitos amigos, né? Muitos amigos, familiares e tal, igreja cheia. E trouxe uma galera para ministrar o louvor e tal. Só que aí eu pregando, meu coração estava muito apreensivo. Por incrível que pareça, era assim, para um momento de muita festa, mas eu estava por dentro muito apreensivo, não vou dizer triste não, apreensiva talvez seja a palavra certa. Por quê? Por causa do domingo. Entendi. Porque no domingo não teria ninguém, mano. Claro. Entendeu? Maioria visitante, né? Todo mundo visitante e tal. E eu falei assim, mano, e aí? E aí, no domingo, eu chego lá, pra minha surpresa, lá tinha 7 pessoas. Aí eu, mano, 7 melhor pessoas, do que cara. E aí, quando eu falei assim, 7 pessoas, Deus falou exatamente isso daí que você falou. Eu falei assim, Senhor, tem 7 pessoas. Pois então cuida dessas 7 pessoas como se eu estivesse cuidando de 10, depois vai vir 20, depois vai vir 30. Porque lá atrás você teve uma escola, quando você começou a pastorear uma pessoa, sabe? E essa semana, inclusive, essa mesma pessoa é uma irmã que a gente... É uma amiga, né? Que a gente traz pro coração. O nome dela é Vera. Ela me mandou uma mensagem... Domingo foi o dia do pastor. E ela mandou uma mensagem para mim, assim... muito emocionante, assim. Eu fiquei assim, caramba. Ela assim... Pastor, hoje ela está em uma outra igreja, perto da casa dela lá, e ela falou assim, olha, vocês são os meus pastores, eu e a minha esposa, vocês são os meus pastores, vocês são os pastores que eu vou levar pro resto da minha vida, no momento muito difícil da minha vida, vocês estavam lá e tudo mais. Então, assim, isso são sementes, né, que a gente vai
colocando na terra e a terra vai germinando, vai brotando e a gente vai colhendo os frutos, né? E quando ela mandou a mensagem, falou assim, me fez lá atrás, quando a gente chegou, né, e tal. Então, assim, então a gente tem que valorizar os pequenos começos. Seja em qualquer área. Eu estou falando uma área ministerial. Sim. Mas, de repente, é um negócio. Sim. Uma empresa, você quer vender alguma coisa, um empreendimento bem pequeno. Cara, começa pequeno mesmo. Se você for em grandes empresas, grandes indústrias, começou bem pequeno. Entendeu? Não tinha nem pretensão de ser aquilo tudo. E hoje alcançaram, né? E, assim, é importante a gente valorizar os pequenos começos. Né? Lembrei da passagem do grão de mostarda, que é mal interpretada, né? Que interpretam como se tiveres fé do tamanho, e nunca foi do tamanho. É como, né? É a probabilidade de crescimento que existe num grão de mostarda. Falando disso, pequenos começos. Exatamente. Quem vai imaginar que um grão de mostarda tem essa magnitude de crescimento? E assim, Rafa, a gente é ser humano, né, mano? Sim. A gente quer crescer. Sim, a gente quer crescer. Sim. Mas, palavra de Jesus, né? Aonde tiver o seu coração, lá vai estar o seu tesouro. Sim. Então, se você entender que seja lá qual projeto for, você colocar o seu coração ali, Sim, mano, e se seu coração estiver alinhado com o coração do Senhor, mano, é isso. Porque às vezes Deus quer algo para você aqui e você tá em uma outra estação. É isso. Isso acontece muito em igreja. Pastor, eu quero entrar pro ministério de louvor. A pessoa não sabe cantar, a pessoa não tem aquela, sabe? E muito pelo contrário, às vezes a pessoa prega bem, não, vai nessa parada aqui, mano, não esquece louvor. E às vezes é o contrário. Pastor, não quero mais saber de louvor, não quero saber mais de tocar, eu quero ministrar a palavra. Só que a pessoa ainda... Então, assim, às vezes meio Deus... que patinando ainda na parada. Então, né? assim, às vezes Deus te deu talento. Por exemplo, eu arranho muito mal numa bateria. E, pô, a gente te via, eu via você eu cresci vendo você... Nós crescemos juntos. Vendo você desde criança no piano, no teclado da igreja e tal. E se tornou um monstrão aí, o fera. E, assim, eu falei assim, cara, eu nunca tive talento pra isso. Eu nunca... E talvez o meu dom, com certeza o meu talento que Deus me deu é totalmente diferente do seu. Sim. E talvez você olhe assim, cara, poxa, eu queria ser igual fulano. Mas Deus te deu um talento, cara, extraordinário isso. que você pode usar na obra ali, Isso. que o pastor não vai chegar a alcançar, entendeu? Isso. O pastor não tem como fazer tudo. O pastor não tem como tocar bateria, tocar teclado, ministrar a palavra, dar discipulado, cuidar de céu sozinho, não tem como. Sim. Entendeu? Então a gente tem que primeiro ver a nossa identidade, né? Saber quem nós somos em Cristo, principalmente, saber quem nós somos de fato, porque para a gente aí sim entender qual estação que nós estamos, o que a gente pode render no reino. Sim. Né? Porque não adianta a gente ter um terreno enorme para capinar e aí eu vou te dar uma colherzinha de um garfo para você capinar. Não vai caber, tem que ser uma enxada e tudo mais, tem que ser a ferramenta certa. Então, isso às vezes nas igrejas acontece muito, né? Sim. Então é isso, cara. A gente tem que entender aonde está o nosso coração. Seja lá qual for. Quero estudar para uma prova, mano. Mano, estuda, vai embora. Sim. Entendeu? Coloca o seu coração ali. Sim. Porque aonde estiver o seu coração, lá vai estar o teu tesouro. Entendeu? A intencionalidade, né, mano? Fazer com intencionalidade, né? Sabendo o que tá fazendo, né? Sim, e a questão do coração também lembra o que a palavra fala, né? Que a gente tem um Deus que ele sonda, né? Ele sabe qual é a intenção, né? Ele sabe se a gente está se aproximando dele, qual é a intenção que a gente se aproxima dele. Né? Isso é muito sério. Mas falando de ministério, a gente agora chegou a uma parte legal, que a gente veio de uma organização... Embaixadores do Rei, a gente se conheceu ali, uma organização missionária da Igreja Batista, que a gente, fez ali amigos pra vida, né? Amigos pra vida, e eu acredito que ali também foi a nossa primeira prova, né, ministerial, né? Pelo menos pra mim foi, acredito pra você também. Então, Rafa, eu vou contar, porque pra mim foi bem diferente da sua vida, porque você nasceu numa igreja. Sim. Eu lembro que seus pais moravam na igreja, tudo mais. E assim, eu lembro que eu fui pra igreja a convite do meu vizinho, falecido seu Odi. Seu Odi. E aí ele tinha 3 filhas, ele não tinha filho, né? Ele tinha 3 filhas. Aí ele, cara, eu vou te levar lá na igreja. E meus pais não eram cristãos, eu
Muito menos. Eu te lembro que tinha 8 anos de idade, 9, 10, por aí. E não, vou te levar lá, vou te levar. E eu falei assim, não vou não. Ele, não, cara, vai ter um futebol. Lá na pracinha do Magali. É isso aí. Aí eu, futebol eu quero. Se for futebol, eu vou. E aí a gente foi pro futebol. Chegou lá no futebol, fui abraçado, né? Pela liderança lá da embaixada, né? E a galera cuidava na medida do possível, né? Então, assim, a gente torcia, ficava contando os dias para ser o dia da embaixada, pro dia do futebol, pro dia do culto. Então, assim, fui pro futebol e depois do futebol comecei a ir nas reuniões do culto e tudo mais. E acabou que a gente foi o meu primeiro passo. Então, hoje, por exemplo, lá na Morada, trazendo pro dia de hoje, eu trabalho muito na questão social. Que legal. Eu tenho um projeto lá, a Morada Kids, que agora nós nos mudamos, né, de lugar. E eu tinha lá 70 crianças, né? 70 crianças. Todo sábado de manhã nós dávamos café da manhã, fazia funcional, futebol, vôlei, e a criança não pagava nada. Tomava café da manhã, tinha lanche, tinha fruta. E quem custeava isso era a própria igreja, entende? Porque eu quero, até hoje eu quero e faço questão de fazer, eu quero que essas crianças trilhem o mesmo caminho que eu trilhei. Sim. Porque tem família, tem criança lá que os pais nunca foram numa igreja e tudo mais, mas a criança sentiu o desejo de ir para um projeto. E isso, hoje eu já colhi os frutos disso. Por exemplo, eu posso contar, tem umas 3 ou 4 famílias da igreja que quem foi para a igreja primeiro foi a criança. Olha aí. Eu posso falar aqui da minha líder, do ministério diaconal da minha igreja. Caramba. Quem foi o filho dela, um molequinho de 7 anos de idade. A minha secretária, quem foi a filha. Primeiro foi lá, a mãe lá foi se inscrever no projeto e tudo mais, mas a filha foi, a filha chegava em casa falando, ela, quero conhecer a igreja. E foi. Hoje é minha secretária. Então, assim, e algumas outras pessoas, sabe? Então, a parte social hoje, eu entendo para mim que é muito importante na igreja. Eu sei que não dá ibope. Por quê? E nem toda igreja, não vou dizer nem que tem condições, porque querendo ou não, se quiser fazer, faz. Sim. O problema é que não dá ibope. Você trabalha com criança, não dá ibope. Trabalha com adolescente, não dá ibope. Sabe por quê? Porque não entra recursos financeiros. A criança não trabalha, o adolescente não trabalha. Verdade. Então, assim, hoje nós não temos essa visão. Nós temos uma visão de reino. O maior problema, Rafa, sabe que a gente cresceu falando que a criança e o adolescente é a igreja do amanhã. Mano, e nunca foi. Só olhando para lá. Para lá. Não, amanhã. Não, nunca foi. Nunca foi. Jesus falou assim, olha, vinde a mim, os pequeninos, né? Sim. Né? Então, assim, quando Jesus está falando para eles as crianças chegarem, não é para... quando tiver adulto, vocês chegam a mim. Não, traz as crianças aqui, eu quero cuidar das crianças e tal. Então, a ideia é para hoje. As crianças não são o futuro da igreja, elas são o presente da igreja. Isso. É lógico que as crianças vão crescer. Só que elas têm que crescer nesse ambiente. Sim. Entendeu? Tem que crescer nesse ambiente. Sim. A Bíblia diz, ensina a criança no caminho. É no caminho, não é o caminho. É no caminho. Sim. O problema é que a gente cresceu entendendo que a gente tem que se virar e achar o caminho. Vai chegar o tempo dele. Vai chegar o tempo dele. Não é agora, não. Então, assim, a minha esposa, ela é pastora, mas ela é uma pastora exclusiva de criança. Olha só. A minha esposa lá, ela, assim, cara, ela viaja nessa parada de criança, assim. Tanto é que agora mesmo, antes de vir para cá, nós, como eu falei, nós mudamos a igreja de lugar, de bairro. E aí, nesse lugar, a gente ficou sem um espaço físico para as crianças. Eu falei assim, cara, que agora? Porque tinha um lugar que estava certo, e deu um rolo lá, a gente pôde ir para esse lugar, pegar esse lugar para as crianças. E aí, em frente, assim, a igreja, nós conseguimos alugar uma casa. Entendeu? Legal. A dona que aluga a casa, ela falou, não, eu vou alugar para a igreja. E ela conversou comigo, eu, amém e tal. Foi um monte de gente querendo alugar a casa, não, vou alugar a casa para a igreja. E nós alugamos essa casa e eles estavam lá pintando, agora há pouco lá, minha esposa também, o dia todo lá, entendeu? Com a rapaziada. Então a gente entende
que as crianças não são só o futuro da igreja, são a igreja atual. Sim. Porque percebe só, você já percebeu isso? Entra uma família na igreja, tem lá o papai, a mãe, as 2 crianças lá. Isso. Aí você... E aí, tudo bem, queridão? Graça e paz. Você aperta a mão do pai, dá um abraço no pai, fala com a mãe, e as crianças tu nem fala. É verdade. Você não dá nem ideia para as crianças. É verdade. Então, assim, cara, às vezes eu tô pregando lá, mano. Ontem foi um dia. Eu tô pregando lá, de vez em quando eu tô pregando lá e faço pergunta, quem quer aceitar Jesus aí? E criança levanta a mão, mano. E você recebe. E a gente recebe, mano. Tranquilamente. Entendeu? E a gente tem que entender isso, entendeu? Se a gente colocar, quanto mais perto a criança estiver do altar, sim, mais distante ela vai querer ficar do mundo quando crescer. Sim. Entendeu? Então, pelo menos eu entendo isso, porque assim foi comigo. Sim. Entendeu? E eu tinha tudo ao contrário, para não ser, porque, por exemplo, tu deu o seu exemplo. Sim. Seus pais eram cristãos, sim, o meu não. Olha aí. Entende? Então eu lembro quando tinha churrasco lá em casa, festa, dia de domingo, eu pegava minha bibliazinha, entendeu? Botava debaixo do braço, dava 5 horas da tarde e ia pra igreja, porque eu tinha embaixada antes do culto, Meu sabe? Deus do céu. Então, a gente cresceu nesse ambiente, sabe? Então, eu tenho esse entendimento de que criança, sim, é o futuro da igreja, né? Porque serão futuros pastores, mas sim tem que discipular elas hoje. Sim, a ideia de ter algo estratégico para essa geração, né? Dos infantis, dos adolescentes. Vamos falar da nossa, né? Da nossa época lá, que nós éramos crianças, aí fomos para o infanto juvenil, nos tornamos adolescentes. Eu saí de lá na adolescência. Alguns permaneceram e tudo mais. Mas olha só que interessante isso, né? O que você falou, você não era de um lar cristão. E aquilo já, a mensagem recebida, o acolhimento, né? O tratar, aquilo ali gerou tanta coisa no teu coração que você falou, eu quero esse Jesus para mim. Eu acredito que tua família também, depois disso, foi alcançada, né? Foi. E assim, eu costumo dizer que o Deus, ele adora os improváveis. Sim. Os improváveis. Sim. Aquele garoto, aquela menina que tá lá no canto, Sim. lá no fundo da igreja, que não sabe falar bem, que o pai e a mãe não é crente, Sim. que não tem o tênis da moda, entendeu? Então, a gente entende isso. Sim. Que Deus ele trabalha naquele improvável lá, naquela pessoa improvável. É uma história que a gente lê, sabe de qual é salteado, a história do Naamã. Sim. Naamã, grande líder, tal, no exército, tudo mais, tal, com ouro, rico, mas leproso. Mas dentro da sua casa tinha uma improvável lá, uma escrava, uma garotinha nova. Falou assim, olha, se o meu senhor soubesse que lá na minha terra, lá no meu país, tivesse ele fosse lá, alguém iria curar ele lá, porque lá tem um profeta. E aquela menina, ela era uma escrava, não tinha vez, não tinha voz. Sim. Né? E na mesma história, olha como é que coisa interessante. Essa garota não tem nem nome na Bíblia. Sim. Aí o Naamã, ele vai lá, ele bate na porta do profeta, o profeta sequer vai atender ele. Aí vai lá, o ajudante do profeta, pois não. Aí eu quero ser, vai, cara, o profeta mandou tu tomar banho ali, 7 vezes naquele rio lá. Aí, mano, o cara, eu costumo dizer que o Naamã demoniou. O Naamã, mano, falou assim, não, lá no meu país tem rios melhores do que esse aí, não vou. E aí mais um improvável. Um soldadinho raso. Eita. Senhor, tu chegou doente, tá indo embora doente, cara. Cara, o que custa? Se ele te pedisse algo muito difícil, o senhor não faria? Então, cara, vai lá e mergulha. Qual é o teu problema? Costumo dizer o seguinte, eu costumo brincar, assim, cara, qual é o teu problema? Tu tem problema com água? Não gosta de tomar banho? Tem problema com banho? Então, assim, mais o improvável, que não tinha nem nome. Sim. Então, Deus, ele trabalha para fazer um grande milagre, às vezes Deus trabalha com pessoas improváveis. Ele trabalha. Então, assim, eu sou um cara improvável. Eu lembro na faculdade de teologia, eu fiz pelo Bennett, né, pela instituição metodista, eu era um dos mais improváveis. Eu costumo dizer, cara, eu era o mais. Por quê? Porque tinha vezes que eu tava lá na aula, assim,
o professor falando, o de filosofia, o de Antigo Testamento. Cara, Antigo Testamento, Novo Testamento. Eles falavam uma história da igreja, eles falavam umas paradas que eu ficava assim, ó. Eu falei assim, mano, como outra aula, mano. Eu não sei nem falar essa palavra que o cara falou aí, mano. Eu falei assim, mano, não tô aqui. E os caras entendendo, debatendo, eu falava assim, o que tu acha? Eu não acho nada, eu não sei nem o que você tá falando. Entendeu? Então, assim, eu era um improvável. E assim, cara, e a gente vai vendo. Davi foi um improvável. Né? Eu fui trabalhando com os improváveis. Né? E aquele cara que às vezes bate no peito e diz que é aquilo, que eu sou, que eu faço, que aconteça. E assim, às vezes por dentro, não é nada. Eu costumo dizer, você trabalha nessa área com muitos artistas, né? No mundo musical aí e tudo mais. Eu lembro que umas semanas atrás eu fui na casa de um amigo meu médico, ele me chamou para jogar um futebol. Aí eu fui lá na casa desse amigo. Eu cheguei lá na casa desse amigo, lá na Barra, um condomínio muito chique, muito top. Eu falei assim, caramba, mano, que lugar maneiro, top e tal. Aí começamos a jogar um futebol lá. E aí chega um jogador de futebol, aí chega o outro e tal. Aí eu falei assim, não, vamos jogar e tal. Os caras maneiros até e tal. E tinha pessoas ali que eram extremamente arrogantes. Acredito. Extremamente arrogantes, que tu olhava assim, pô, não imaginava que esse cara era arrogante assim. E aí você vê que a pessoa é tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que ela tem é dinheiro. Sim. A única coisa que ela tem é dinheiro. Sim. E aí você vai, às vezes, uma irmãzinha muito humilde, né? Pastor, vamos lá em casa tomar um café? A gente bater um papo um pouquinho pra gente orar? E você vai naquele ambiente tão humilde, que tu fala assim, cara, essa mulher é milionária, porque a paz que tem aqui dentro. Sabe? Não tem uma cadeira confortável, não tem uma... Não, mano, mas tem uma água, um café, e tu fala assim, cara, dá vontade de ficar conversando o dia todo com aquela tiazinha ali, sabe? Sim. Com aquele senhorzinho. Por quê? Porque é a paz. A paz que excede todo entendimento. Tu fala assim, cara, eu trocaria aquela noite lá de futebol por mais momentos assim, sabe? Sim. Então, assim, não se trata de dinheiro, não se trata de status. Se trata, assim, de sentir a paz e a presença. Sim. Sentir a paz e a presença. Eu lembro quando era garoto, muito pequeno, tinha aquele político PC Farias. Sim. E até hoje, não sabe se ele se matou, se mataram ele, não sei quem matou. E eu lembro uma fala da entrevista da mulher dele. E aquela mídia toda em cima dela, né, da família. E ela falou o seguinte, olha, eu daria tudo que eu tenho para ter paz. Meu Deus. Cara, aquilo ali ficou no meu coração. Olha, criança, não lembro qual o ano que foi, em 90 e alguma coisa. Por aí. E quando eu falei assim, caramba, mano, acho que foi 94, né? Collor, 94. Eu não lembro. 94, deve ser 94. Aí eu falei assim, mano, eu daria tudo para ter paz. Caramba, bicho. Sabe? Então, às vezes, a gente reclama pra caramba, né, da nossa vida, porque a gente não tem isso, não tem aquilo, porque a conta tá atrasada, porque um filho ficou doente e tal. Mas, mano, tem muita gente pior. Tem. Isso tem. Não, isso tem, mano. Isso tem. É verdade. Assim, a gente não. A gente, às vezes, não tem a noção do quão sagrado é um copo d'água. Isso. Né? E o cuidado de Deus com a gente também, né, mano? O cuidado que a gente tem. E se a gente for falar assim, cara, eu não merecia. Não, mano, não merecia. E aí, fala pra gente da questão do teu chamado ministerial. A gente já sabe que a gente já se conhece há um tempão, pessoal. Você já entendeu isso. Já entendeu que a gente se conheceu na embaixada. Já entendeu que ele não era de uma família evangélica. Mas e aí, quando que instalou o não foi um psil, e sim vem? Que Jesus falou, vem, Marcinho, eu tenho um negócio diferente pra você. Como então, é que foi Rafa, isso? é assim... Até eu vou fazer um fundo musical pra te ajudar. Eu vou chorar. Então, mano, eu lembro que até lá na Igreja Batista mesmo, né? A gente vai ficando mais velho, a gente vai ajudando com jovens, adolescentes lá e tudo mais. E a galera falava, pô, tu vai ser pastor, mano. Aí eu falei assim, mano, esse negócio de pastor não é pra mim não, tá maluco? Não, esse negócio não é pastor, não é pra mim, não é pra mim.
E a gente cresceu com aquilo, não, cara, tu vai ser pastor, hein, tu vai ser pastor. O pastor Jonas falava isso. Aí ele falava assim, mano, Valdir. Eu falei assim, não, esse negócio não é pra mim, não. Enfim, o tempo passou. E aí a gente fui para uma igreja metodista, né? Uma igreja metodista lá, eu conheci um pastorzão mesmo, pastor Bruno Couto, que me abraçou, vinha de um momento muito difícil da minha vida, da minha família, né? E eu falei assim, mano, eu quero só trabalhar no reino, ficar quietinho, poder ajudar naquilo que eu posso, né? E aí, lá nessa igreja metodista, eu fui muito abraçado, né? E aí começou a aflorar o desejo de querer conhecer um pouco mais a palavra, querer estudar um pouco mais. Pô, por que isso? Por que aquilo? Por que, sabe? Algumas colocações teológicas, acho que não é isso que esse cara tá pregando, não. A gente acaba, será que é isso? Então eu queria ter um caminho para poder estudar. Sim. E eu fui fazer um curso, né? Um curso numa igreja que é muito conhecida. E quando eu cheguei para fazer aquele curso lá, eu comecei a também ter alguns embates, coisas que eu via na minha igreja, que chegava lá, dava um choque, né? Eu falei assim, pô, acho que não é separado também não e tal. Aí eu fui e conversei com o meu pastor, falei assim, pastorzão, pô, acho que eu vou parar aquele curso. Porque, assim, as informações estão ficando um pouco atravessadas e tudo mais. Ele, mano, faz o seguinte, não para de estudar não. Vai fazer um curso pré-teológico, que a gente chama, era o POV, Programa de Orientação Vocacional, da Igreja Metodista. Aí eu, pô, é sério? Não é, e tal. E então eu fui fazer esse programa de orientação vocacional. Meu curso, na época, deu um problema lá, acabou que o curso dura 2 anos, coisas que seriam 6 meses, tal. Ficou 2 anos. Mas foi um período muito bom, né? Muito bom mesmo. Fizemos muitos amigos, né? E aí, quando eu acabei esse curso, né? Esse curso era justamente para saber se você tinha um chamado pastoral, se não tinha. E eu fui fazer o curso sem saber mais ou menos o que era. Para mim era apenas um curso teológico lá e tal. E quando eu cheguei lá era para saber se eu tinha vocação pastoral. Sim. E aí eu falei assim, pô, cara, muita coisa eu me enquadro, mas muita coisa não. Isso não é para mim não, cara, porque é muito além da minha realidade. Eu fui fazendo curso, fui gostando. E tinha um amigo meu que ele... eu via nitidamente que ele tinha chamada pastoral, sabe? Eu falei assim, mano, eu vou porque eu vou com ele. Porque se ele der uma rateada, dar uma desanimada, eu vou estar aqui para encorajar ele. Então eu fui mais por causa dele. Olha. E aí, no meio do caminho, ele, pô, mano, não vai dar mais pra ir e tal, não sei o que e tal. Eu falei assim, pô, mano, cara... Aí eu parei e analisei algumas coisas na minha vida. Que eu sempre comecei a fazer algumas coisas e nunca terminava. Sim. Eu sempre comecei a fazer uma coisa e nunca terminava. Começar a fazer e nunca terminava. Eu falei assim, não, mano, isso aqui vai ser diferente, mano. Vai ser diferente. Aí eu fiz, terminei. E dentro da instituição, quando você acaba de fazer aquilo lá, esse curso, né, esse programa de orientação vocacional, você vai para a igreja fazer uma eleição para saber se você pode e fazer a faculdade de teologia para você ser um pastor. Ser pastor. Né? E a igreja toda me aprovou para ir. Olha. E tal. Pô, não, vai sim e tal. Eu falei assim, pô, então eu vou. Então, e eu fui para fazer o curso teológico e tudo mais. E já no 4º período, né? Eu estava estudando lá e tal. Eu tinha uma viagem marcada. E eu fui, também faço parte de motoclube, né? Eu e minha esposa. A gente estava numa viagem. Aí meu telefone toca, era o superintendente, falou assim, mano, ó, tem uma igreja aí precisando de um pastor com teu perfil. E aí, topa? Falei assim, cara, não, mano, não, eu não tô pronto não, cara. Ele, não, ó, faz o seguinte, daqui a 2 horas eu vou te ligar de novo. Pensa aí, ora, conversa com tua esposa e você vê aí se você aceita ou não. E aí eu falei assim, cara, se Deus me trouxe até aqui e se é isso mesmo, eu vou aceitar o desafio. E nós aceitamos o desafio. Ainda cursando. E ainda cursando. Olha só. Entendeu? Ainda cursando. Então, isso foi em 2018. Caramba, cara. 2018. Né? E aí, 2018, se não me engano. E aí nós, ainda estudando, eu fui pastorear
A minha primeira igreja. Até porque pastor é quem cuida, né? Cuida, mano. Entendeu? Que parada, E assim, Marcinho. o bom, assim, Rafa, eu tava até conversando com um jovem essa semana, foi no final de semana, num sábado. Eu falei assim, ele falou, pô, cara, eu acho que eu tenho esse chamado pastoral. Eu falei assim, mano, isso é muito bom. Ter essa consciência, né? Tipo assim, mano, saber o que você quer. Porque até então eu não sabia que eu quero, perdi muito tempo, bati cabeça e tal. Então, se você quer. Paulo falou assim, cara, quem busca o episcopado, boa coisa, almeja. Sim, sim. Então, assim, mano, se você quer isso, vai nessa. Agora eu vou te dar um conselho. Mano, estuda. Mano, estuda muito, estuda. Porque hoje, Rafa, você tá numa plataforma digital e você não sabe pra onde Deus vai te soprar. Sim. Você não sabe aonde sua voz vai ser alcançada. Sim. Então, hoje, lá na minha igreja, também na Morada, a gente faz os cultos online também, né, ao vivo, na igreja, é filmado ao vivo e fica gravado lá, né, no Facebook e tudo mais. E o que acontece? Você não sabe quem está vendo. Sim. Você não sabe qual público. Eu lembro que eu fui numa igreja de um amigo meu, há uns 2 anos atrás. E eu fui pregar lá em Angra. A igreja lá é uma das maiores, ou se não a maior igreja de Angra, né? E eu fui pregar nessa igreja, e eu fui ministrar, fui pregar, fui pregando e tal. E eu lembro que, assim, a igreja é muito grande. Eu lembro na primeira fileira tinha um casal, bem arrumado e tal. E na hora que eu estava pregando, a mulher estava chorando copiosamente. O cara também, assim, muito emocionado e tal. E eu pregando e tudo mais. Chamamos as pessoas depois para vir à frente para orar e tudo mais. E eles vieram, as pessoas. Pessoas aceitaram Jesus e tudo mais. E aí acabou o culto, acabou o culto, estava no altar, desci do altar com o pastor. E nisso que eu desci do altar com o pastor foi conversar com esse casal, veio conversar com ele. E eu fui dar atenção às outras pessoas, né? As pessoas queriam falar comigo e tal, falando e tudo mais. Tinha algumas pessoas conhecidas lá. E o pastor me chamou, pô, pastor, quero te apresentar aqui esse casal. E eu fui apresentado a esse casal e tal, mas eu não sabia quem era. Sim. Né? E a moça falando, poxa, eu precisava tomar uma decisão muito séria. Aliás, nós precisávamos tomar uma decisão muito séria. E Deus usou você nessa noite e tal. Eu falei assim, pô, amém. E uma coisa que eu sempre fui muito consciente é que eu sou apenas um canal. Sim. Sim. Eu sou apenas um instrumento, irmão. Se Deus tirar a mão, acaba. Sim. Se Deus fechar a torneira, não sai nada. Claro. Acabou. Eu sou totalmente dependente do Senhor. Então, tenho total consciência de que eu não sou nada, eu sou apenas um instrumento. E aí, quando nós acabamos, ela apresentou ali, eu, pô, amém e tal, e as pessoas me chamando ali para falar outras situações, né? E eu, assim, meio que eu nem não consegui dar muita atenção a eles, né? E eu fui logo para conversar com as outras pessoas, era muita gente e tal. E aí, depois o pastor dispensou eles e tal, daqui a pouco o pastor veio falar comigo, pastorzão, chega aqui falar contigo. Ele, Marcinho, você sabe quem é aquele casal ali? Eu disse, não tenho a mínima ideia, mano. Ele, mano, aquele casal ali, esse rapaz, ele é o vice-prefeito da cidade de Angra. Ele veio aqui, de vez em quando ele vem aqui na igreja, de vez em quando. E eu nunca vi do jeito que ele veio hoje. Como é que ele estava hoje. Ele falou para mim ali que ele precisava tomar uma decisão muito importante para a cidade. Meu Deus. A qual o prefeito colocou na responsabilidade. Para a cidade. Então ele veio aqui precisava de uma resposta. Ele está saindo daqui hoje sabendo do que ele vai fazer ainda hoje para melhorar a cidade. Meu Deus. Então, uma palavra que eu dei, lógico, inspirada por Deus, sim, claro, alcançou o vice-prefeito e o prefeito da cidade. E a cidade. Então, uma palavra que você fala, cara, você pode movimentar uma cidade. Pode abençoar ou pode amaldiçoar. Então, aí o que eu falei para esse jovem assim, mano, vou te dar um conselho. Estuda. Porque tu não sabe qual público que você está falando, que você vai falar. Você não sabe quem está sentado lá Você vai estar hoje com desejo aí de iniciar uma carreira pastoral, né? Mas, mano, estuda. Preparo, né, mano? Se prepara, porque, Rafa, eu vou te falar, hoje nós estamos talvez no pior nível de pastoreio que a gente já viveu. Sim. E digo referente ao evangelho. Sim. Né?
lá em 2 Timóteo 3, a Bíblia diz que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, onde homens serão amantes de si mesmo, né, homens gananciosos. Você lê 2 Timóteo 3, parece que você está vendo O que está acontecendo hoje? o jornal, Sim. meia hora, Sim. sabe? Então, quando a gente vê isso acontecendo, essas situações que está acontecendo, cara, eu falo assim, mano, acho que é o pior período mesmo. Esse tempo é bem complexo, né? Porque, como bem dito e bem citado aí por Timóteo, é a igreja, é o Evangelho segundo Rafael, né? É o Evangelho segundo Marcinho. Eu costumo dizer que é a segunda Marcinho 310. Eu falo assim, quando eu falo uma brincadeira. Então, assim. cara, a gente cada vez mais moldando o Evangelho quanto aquilo que a gente pensa ser bom. E não Sim. quanto o que a palavra diz que é bom. Sim. Né? E aí é daí que começam os sofismas, daí que começam a discordância dentro do povo de Deus de que se nós vamos seguir totalmente a palavra de Deus ou se a gente vai seguir aquilo que humanamente é melhor para o povo de Deus. E daí, meu irmão, um reino dividido não subsiste. E interessante é que a gente nunca teve uma geração, costumo dizer isso lá na igreja, a gente nunca teve uma geração tão bonita quanto essa. Cara, a gente nunca se vestiu tão bem. Ah, sim, claro. A gente nunca teve Claro. com os cabelos tão lisos. Sim. A gente nunca usou tantos perfumes, caros, cheirosos. Tanto acesso à informação. Conhecimento e tal. Mas tendo em vista que a gente, tendo todas essas qualidades, nunca teve em outra geração gente tão doente, tão deprimente. Sim. Sabe? Gente tão soberba. Sim. Mas então, eu tenho um pensamento onde é uma tese, tá? Que eu acho que por conta dessas questões que são vaidade, as pessoas não estão, como você falou, tão dependentes da palavra e, consequentemente, de Deus. Numa vida de relacionamento, porque Sim. hoje... Isso aqui, Marcinho, a gente pega o celular, o relacionamento é esse, pra quê? Pra que eu quero ter uma vida de oração? Pra que eu quero ter uma vida de leitura da palavra? Pra que isso? Interessante. Eu entendo que um Deus é um Deus virtual e não um Deus relacional, interpessoal. O Rafa, e quando o Timóteo fala, vou até abrir aqui para você ver. Sim. Fica à Quando o vontade. Timóteo fala assim, quando eu digo o seguinte, a gente nunca teve uma geração que teve tanto conhecimento quanto essa. Sim. Nunca teve. Sim. Nunca teve. Sim. Aí, 2 Timóteo 3, 7, diz o seguinte, olha o que ele fala, olha. Ele fala desses últimos dias, né? Aí o que ele Timóteo fala, ó, essa geração, eles estão sempre aprendendo, mas nunca conseguem chegar a um conhecimento da verdade. Cara, a gente pergunta pro meu filho que tem 16 anos, ele te dá uma aula talvez de informática. Total. De uma, cara, conhecimento que a gente nunca teve. Nunca teve. Na idade dele, a gente queria soltar pipa, pô, jogar bola. Tem internet agora, em 95, Pô, a gente, caramba, nem sabia mano, que era a gente nem isso. sabia. Então a gente queria jogar bola, coisa e tal. Um garoto de 15 anos, uma menina de 16, 17 anos, pode ler não sei quantos livros. Verdade. E a gente não sabe. Então, assim, tendo conhecimento, mas nunca alcançando a verdade. Sim. A gente sempre... Eles estão sempre sabendo de uma coisa, sabem tudo. Sabem tudo. Sabem tudo. E aí, na realidade, o que para eles saberem, eles não sabem. Triste, né? Essa é lamentável, né? Triste. Daí você tem a responsabilidade de pastores, igual está você, de ministros, né? Responsáveis, né? Com a parte social, né? Também com a parte de ensino, né? Por que não? E com a parte espiritual. Sim. Né? Nessas 3 veias aí. E até porque, como eu falei, tá difícil. Porque você acaba que também não... Porque o evangelho, irmão, não é um evangelho mais ou menos. Jesus nunca foi mais ou menos. Sim. Jesus sempre foi radical, mano. Sim, é isso. Entendeu? É isso aí. E hoje a gente tá levando o evangelho banho-maria. Uma graça barata. Né? Que a gente costuma dizer. Que tudo pode, sim. Tudo é tranquilo, não existe mais pecado, agora sim. é problema. Sim. Né?
Então, assim... Os pastores passaram a ser coach. O pastor... As palavras motivacionais, né? Caramba, eu preciso dar uma choradinha, eu preciso, sabe? Sou tão borocochô assim, eu preciso ir lá na igreja pro pastor levantar minha moral, sabe? E assim, muito pelo contrário. E o que a gente tá faltando hoje, sabe o que tá faltando na nossa geração hoje? É João Batista. Sabe o que tá faltando na nossa geração hoje? São o profeta Natan. Fala assim, mano, tu tá errado, brother. Não, mas... Não, tu tá errado. Sabe? Então, assim, a gente tá faltando essa geração. E hoje você fala a verdade, se você levou a verdade pra alguém, a pessoa... Já arrumou um inimigo. Te cancela. Tu é cancelado, mano. É isso. Tu é cancelado, entende? Há pouco tempo atrás aí, ano passado, na questão de política, né? Você é de esquerda, você é de direita. Sim. Aí teve um pastor lá, um dos nossos pastores, que chegou assim, pastor, a igreja tem que se posicionar. Aí eu falei assim, em relação ao quê? Não, em relacionar essa política aí e tal, já tá chegando a eleição, a gente tem que falar com o pessoal para votar certo e tal. Eu falei assim, tá, mano, mas a igreja ela já tem um posicionamento, mano. Sim. Não, pastor, o senhor não tá entendendo? O senhor, por exemplo, tem que se posicionar. Eu falei assim, tá, mas eu já me posicionei. O meu candidato já tá certo, aquilo dali. Não, pastor, o senhor tem que falar pra gente votar na direita. Eu falei assim, queridão, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu conheço pessoas maravilhosas, que são de direita. Maravilhosas. E eu conheço pessoas extremamente abençoadas também, maravilhosas também, que são de esquerda. Sim. E aí, sabe o que está acontecendo? Sabe o que a questão de posicionamento político, principalmente na igreja, eu não vou me posicionar em relação a quê? Posicionar se você tem que votar em direita. Não, muito pelo contrário. Mano, você tem o seu livre-arbítrio aí, você vota quem você quiser, entendeu? E já pensou se eu vou pastorear agora só para quem é de direita? Ou só para quem é de esquerda? Isso não existe. Jesus falou assim, olha, vinde a mim todos os que estáis cansados. Mano, você tá cansado dessa política aí? Mano, vinde a mim. Tá cansado disso? Mano, a todos. E as pessoas, elas têm muito problema com essa questão de posicionamento. Caramba, mano. Elas têm uma necessidade de falar, né, cara? Quando tá tudo ali na palavra, né? E às vezes, assim... Segue a palavra, na maioria das vezes, assim, cara, você quer ter uma boa sociedade, mano? Se melhora, mano. É isso. Se você quer... Sobre mim, não é sobre você, sobre a sua família, melhora você, a sua família. É isso. Teve eu até contei um caso, até contei agora domingo, na igreja, eu estava pregando, num episódio que já viu quando Deus te dá uma lapada assim? Um tapa sem mão, né? Eu lembro que eu fui no Chile, eu e minha esposa, uns anos atrás. A gente foi no Chile lá, passear e tudo mais, para dar uma descansada. E aí, quando chegou no Chile lá, a gente ficamos alguns dias no Chile, e aí eu comecei a reclamar da água, mano. Da água. Eu falei assim, mano, a água aqui é muito ruim. Eu falei assim, a água aqui tem um gosto muito ruim, água com gosto de saloba, falando... Eu tava tomando refrigerante suco para não tomar água lá. Nossa. Eu falei assim, não, a água aqui é muito ruim, a água é muito ruim. E nós fomos na Cordilheira dos Andes lá, e no caminho, o motorista lá estava levando a gente, e eu comecei a bater um papo com ele. Eu falei assim, mano, a água daqui é muito ruim, brother. Aí ele dirigindo, olhou pelo retrovisor, é sério, seu Márcio? A água aqui é muito ruim. Eu comecei, malhar a água, falando mal do cara da água. E ele falando o seguinte, ele rindo, botou aquele sorriso maroto no canto da boca, e falou assim, seu Márcio, deixa eu falar uma coisa pro senhor. Nós estamos indo agora conhecer a neve, né, e tal. Vou levar o senhor para conhecer a neve e tudo mais. Aqui no Chile, principalmente aqui em Santiago, é um vale. E aqui chove apenas 3 meses ao ano. Pouco. Então, a água que o senhor está lá bebendo lá no hotel, essa água lá de cima, tá vendo aquela montanha lá? Branquinha. A água é captada de lá e levada para a cidade. Então, a água que você toma aqui, ou é uma das mais puras do planeta, ou é a mais pura do planeta. Então, seu Márcio, o problema nunca teve na água, seu Márcio. O problema é com o senhor. Teu paladar. Que se acostumou a beber água suja a vida toda. Uau, mano. E quando ele falou aquilo, Deus falou comigo. Eu falei assim, mano, o problema nunca foi a água, não é a água daqui.
água que vem lá do alto. O problema é você que se acostumou a beber água suja a vida toda. É o que sai que contamina, né, Mano, e quando ele falou aquilo, eu falei assim, entendi. Toma que é de graça. Então, assim, o problema é a gente. Sim. A gente sempre fala, Sim. é isso, o problema é a igreja, o problema é o pastor, o problema é a política, o problema é a cidade, o problema é o prefeito. O problema não, às vezes o problema é nosso, o problema é a gente, o problema sou eu, entende? E sou eu, às vezes, que eu entro, não dou um abraço, Sim. que não dou um bom dia, Sim. não pergunto como é que foi o dia do meu filho, da minha Sim. filha, da minha esposa. O problema, às vezes, é a gente tem que se melhorar. Mano, maravilha ter você aqui com a gente, cara. Muito Pena bom. que a gente tem pouco tempo. Pena mesmo. A gente vai ter que marcar mais vezes. Por favor, vamos marcar outra resenha aí, pra que é gente rir muito bom. bastante aqui. Sempre bom falar de coisas boas, falar de Deus, falar de ministério. E quero te agradecer, Não, tá? mano, Por você ter show. aceitado aí falar com a gente. Agora fala pra galera aí como é que a gente te encontra nas redes sociais. Então, fala do pessoal da Morada. Pode falar tudo, por favor. Primeiro aí falar. eu quero mandar um beijão aí pros discípulos, né, da Morada, os amigos, as ovelhas que lá estão, que trabalham assim arduamente, incansavelmente, Amém. né, para um lugar, para crescer, fazer crescer um lugar aonde as pessoas que lá na nossa igreja tem uma placa lá enorme, proibido entrada de pessoas perfeitas. Olha. É enorme lá. Então assim, um lugar onde tem um monte de gente imperfeita, sabe? As pessoas entenderem e falam assim, cara, esse lugar aqui é para mim. E lá na Morada tem lá Morada, lugar de recomeço. Então assim, as pessoas entenderem que existe um lugar de recomeço. Então, se você tem aí Instagram, procura aí no Instagram, Morada Recomeço, tá bom? No @ Morada Recomeço. Isso, tanto no Facebook quanto no Instagram, tá bom? O meu é @PR Marcinho Oficial, tá bom? E lá você vai conhecer lá um pouquinho da Morada, dos projetos nossos lá. E pastor Rafael vai estar lá, daqui a pouco tempo vai estar lá, né? Ministrando com a família lá, vai ser um Amém. tempo bom. Então, assim, só tenho a agradecer essa oportunidade. Tamo junto, né, mano. O espaço é teu. E, mano, Fica à vontade. foi um prazer imenso estar aqui com você, rever Legal. o amigo, né, falar com essa galera toda aí. E, mano, se prepara, porque, como eu falei, é só o início, é só o começo. Amém, Marcinho. Valoriza esse pequeno começo. Amém. E eu tenho certeza que Deus vai te levar em lugares altos. Amém. Tá bom? Amém. Quando a gente Amém. valoriza a presença, quando a gente valoriza isso aqui, amigos, a palavra, cara, Deus vai levar você em um lugar extraordinário. Amém, tá bom? amém, amém, amém. Receba essa palavra em nome de Amém. Jesus. Muito obrigado a você que nos assistiu até agora, tá? Que Deus te abençoe, que tudo que foi falado aqui possa encontrar guarida no teu coração, levando a esse testemunho lindo do pastor Marcinho, tá? E que Deus continue abençoando sua vida, sua família, seu ministério e seus sonhos, tá? Nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Deus te abençoe. Tchau, tchau.